Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos aqui em Portugal para fazermos esta conferência a respeito desta recente nomeação que foi feita ali no Vaticano por Francisco, colocando como cabeça da Congregação para a Doutrina da Fé este homem que se apresenta como arcebispo de La Plata, na Argentina, chamado Víctor Manuel Fernandes. Também é conhecido como Tuccio. Então ali na Argentina fizeram inclusive uma brincadeira, dizendo Tuccio bésame mucho, porque esse homem fez inclusive um livro que se chama Sáname con tu boca, la arte de besar. Então quer dizer, a arte de beijar. Então aqui você já imagina qual é a linha desse homem que agora foi escolhido por Francisco para prefeito da Congregação para a Sagrada Doutrina da Fé. Entretanto, hoje em dia nós podemos já chegar a uma conclusão que nós chegamos no nível máximo desta sabotagem, desta infiltração que aconteceu na igreja. Uma vez que esse homem que está ali agora sendo nomeado para prefeito desse dicastério, não é de forma alguma alguém que condiz nem com a fé, nem com a moral católica. Que inclusive foi, como nós sabemos, o escritor fantasma daquela famosa encíclica polêmica que se chama Amoris Laetitia, que justificou grandes transformações na maneira como apresentar a moral católica, inclusive justificando o casamento de divorciados e justificando também, de certa forma, aqueles casais homossexuais que hoje em dia são recebidos normalmente com todos os seus direitos em muitas paróquias, em muitas dioceses no mundo. Então você veja que nós temos ali um quadro muito perigoso, muito sério, e nós devemos tratar isso com muita consciência de que nós não estamos mais diante de uma igreja católica que se organiza como verdadeira igreja de Cristo e que defende a fé. Porque o objetivo da Inquisição, muitas pessoas falam mal da Inquisição, ou o objetivo do Sagrado Ofício, como a gente chama, né, que é esse órgão de Roma, que é a Congregação da Doutrina da Fé, como costumamos chamar também, é justamente esse, de defender a fé católica e de impugnar todos aqueles mesmo padres ou bispos que se desviam do ensinamento da verdadeira fé ou do ensinamento da moral. E é interessante que nós podemos perceber também que durante praticamente todo o tempo desse pontificado, entre aspas, de João Paulo II, esteve à frente dessa congregação o cardeal Ratzinger, que inclusive depois se tornou Papa, entre aspas, Bento XVI. Então veja que interessante fazermos essa comparação, porque de certa forma Bento XVI foi o braço direito de João Paulo II. E ele soube muito bem fazer esse papel, esse jogo, à frente dessa congregação. Porque ele muitas vezes dava a impressão de alguém que estava defendendo a fé católica. Inclusive condenando figuras ali como Frei Beto, ou também como o Leonardo Boff, que como frade e sacerdote franciscano, realizou durante toda a sua carreira um ministério e uma pregação totalmente herética, contrária à doutrina da igreja. Entretanto, essas pessoas são condenadas, porque eles são os extremos, são muito radicais, mas muitas outras coisas eles deixam passar. E ao mesmo tempo condenam
e dificultam a vida daqueles que querem ser católicos. Então foi para isso que essa congregação serviu durante o tempo ali, principalmente de João Paulo II, para bloquear aqueles que queriam realmente ser católicos e para, de uma forma, obviamente, muito discreta, fazer valer os princípios do novo direito canônico, do novo catecismo e também, obviamente, de todos os parâmetros do Concílio Vaticano II. Então, esse movimento que foi feito na época de João Paulo II já destruía a verdadeira fé, já destruía a verdadeira liturgia, mas guardava aparências de catolicismo, principalmente preservando a moral. Então, até onde era possível, é claro, eles procuraram preservar aqueles princípios básicos da moral católica. Então, com isso, as pessoas tinham a impressão que aquilo ali ainda funcionava. Mas é claro que depois isso foi decaindo cada vez mais. Nós vemos ali que já na época desse falso Papa Francisco, nós temos a Congregação da Doutrina da Fé se calando diante das aberrações de Amoris Laetitia e também se calando diante de Fratelli Tutti e de todos esses ensinamentos heréticos e defendendo, claro, a figura de Francisco. Então todas essas pessoas são compradas e nós sabemos para que lado que eles pendem. Mas o que é mais escandaloso e o que é mais grave, que nós estamos hoje inclusive denunciando, é que agora Francisco não teve a mínima vergonha de colocar esse homem, que é considerado uma pessoa que não tem nenhum parâmetro do ponto de vista da moral, quanto mais da doutrina, do dogma, da fé. Então, justamente ele vem ali para ocupar esse cargo. Então, nós nos perguntamos se ele não vai, em pouco tempo, subir para o nível de cardeal e, eventualmente, até se colocar como um futuro provável candidato a suceder Francisco no falso trono pontifício que eles colocaram ali depois desse concílio. Então, esse nosso desabafo e, ao mesmo tempo, essa nossa denúncia é justamente voltada para proteger os católicos, porque a nossa única intenção, na verdade, quando nós explicamos essas coisas nessas conferências, não é de queremos fazer aqui um papel de pessoas revoltadas ou de pessoas indignadas, mas simplesmente defender as pessoas que querem continuar sendo católicos dessas falsas autoridades e mostrar que nós temos obrigação, como católicos verdadeiros, sinceros, de denunciar tudo isso. É inclusive interessante que eu encontrei recentemente uma citação do Papa Alexandre VII, que condena a seguinte frase. Veja a frase. Embora seja evidente para ti que Pedro é herético, aqui quando falamos de Pedro, claro, estamos falando do sucessor de Pedro, ou seja, do Papa, não estás obrigado a denunciá-lo se não puderes provar. Então, essa frase é condenada pelo Papa Alexandre VII. Significa dizer o seguinte, que uma pessoa diz, não, mas eu não posso provar que Francisco é herético. Mas, para mim é evidente que ele está em heresia. Entretanto, eu não sou obrigado a denunciá-lo. Então, essa frase, condenada pela igreja, quer dizer que qualquer pessoa, não somente um sacerdote, um bispo, mas qualquer pessoa que está convencida de que esse homem que se apresenta como sucessor de Pedro, obviamente, o verdadeiro Papa não seria jamais herético, mas se alguém está ali se apresentando como Papa e ele está fazendo coisas que demonstram que estão fora do contexto da igreja, da doutrina da igreja, então nós somos obrigados, segundo o Papa Alexandre VII,
a denunciá-lo. É justamente porque a igreja sempre considerou que o que há de mais importante e o que há de mais sagrado, que é o depósito da doutrina revelada, deve ser preservado a todo custo. E por isso que a igreja sempre teve esse critério, esse cuidado e essa noção de que nós devemos preservar e proteger os católicos desses erros. Então, agora nós estamos realmente chegando no nível mais alto desse movimento de destruição da igreja. E essa falsa autoridade de Francisco agora não teve nem sequer a vergonha de colocar esse indivíduo aí, conhecido como Tútil, que escreveu esse livro, como nós já mostramos, como esse chefe desse dicastério. No entanto, as pessoas, hoje em dia, ficam confusas diante dessa situação, porque elas ainda acreditam que a igreja está ali, que você tem uma verdadeira igreja católica, simplesmente com pessoas que não são boas. Não, então é simplesmente uma questão de trocar o Papa, é uma questão de trocar tais bispos, mas a igreja ainda está ali. E isso é falso, porque a própria doutrina católica nos ensina que a igreja católica permanece na sua divindade, permanece na sua perfeição, permanece na verdade, e o que se forma ali em nome da igreja católica é simplesmente um organismo ocupado, quer dizer, uma estrutura ocupada por pessoas que foram condenadas pela igreja desde o século XIX, claro, desde o protestantismo, mas principalmente desde o século XIX, e que levantaram uma bandeira, que nós podemos chamar que é a bandeira do liberalismo, e essa bandeira do liberalismo hoje chegou no seu mais alto grau. Então, é por isso que nós sempre explicamos para as pessoas que não podemos ver essa estrutura como a verdadeira expressão da Igreja Católica. Mas nós simplesmente vemos a Igreja Católica verdadeira eclipsada por uma seita, por uma falsa igreja que se apresenta como Igreja Católica, mas que evita, ou seja, que impede que o catolicismo continue a existir na Terra. E isso é perfeitamente fácil de se compreender. Por quê? Porque nós temos aí uma implantação de um novo sistema, de uma nova ordem, que pretende suplantar a ordem do cristianismo. Então, quando nós vemos essa implantação dessa nova ordem, nós podemos compreender que a falsa igreja que está sendo implantada ali, ela é necessária para que esse projeto chegue até o fim. E isso fica bem claro pela citação que nós fazemos aqui da encíclica do Papa Pio XI, que se chama Mortalium Animus, quando ele diz que a igreja não se faz em pedaços, porque os filhos se afastaram da casa de Deus. Então quer dizer, se muitos se afastaram, se tornaram protestantes, outros se tornaram modernistas, outros se tornaram liberais, não significa que agora a igreja está dividida ali nessas pessoas. Tem um pouquinho do catolicismo aqui, um pouquinho daquilo ali, a igreja católica agora está dividida. Mas nós queremos juntar ela de novo. Não, isso é falso. Muitas pessoas pensam isso. A igreja está dividida. Nossa, que pena. Não. A igreja não está dividida entre modernistas e conservadores, ok? A igreja é sempre una. E ela permanece sempre na sua unidade. Por quê? Porque não pode existir a igreja católica fora da fé católica. É simples. Se você não reconhece isso, você cai no erro grave de imaginar que a Igreja Católica é uma instituição humana, feita com pessoas que simplesmente se dizem católicos, mas não é isso. A Igreja Católica tem a sua instituição humana, mas ela é um corpo místico, ou seja, ela é uma instituição divina. E essa instituição divina só comporta dentro dela
aqueles que professam a verdadeira fé católica. Por isso ela não se separa, por isso ela não cai em apostasia, ela não cai na imperfeição. Mas quem lidera esse movimento, esse sim, cai na apostasia, cai no erro, cai na heresia, fundam novas seitas, mas esses já não pertencem à Igreja Católica. Porque, como diz aqui a citação do Papa Pio XI, a Igreja está fundada na perene proteção de Deus. Então, por isso que a gente sempre explica que o magistério da Igreja é fundamental. Nós não podemos nos afastar do magistério da Igreja. E hoje, como nós não temos mais um verdadeiro Papa, e agora já vemos que a própria congregação, para cuidar da verdadeira doutrina da fé, foi tomada por esse indivíduo aí, que é uma pessoa, como eu disse, que não tem a fé e não tem a moral católica. Então, nós somos obrigados a estudar o que o magistério da Igreja nos ensina e explicar isso para as pessoas. Então aqui eu faço uma outra citação do Papa Gregório XVI, que escreveu uma encíclica muito bonita que se chama Mirare Vos. Então nessa encíclica, este Papa, que foi um verdadeiro combatente contra esse movimento que já estava muito forte no começo do século XIX, ele nos diz assim: a nós toca o dever de levantar a voz e de fazer todos os esforços para que o javali não destrua a vinha e que o lobo não destroce o rebanho. Então aqui duas figuras de animais selvagens representam justamente essas pessoas que são dominadas pelos impulsos, pelas paixões. Diz ainda: longe de nós que os pastores faltem ao seu dever, abandonando covardemente as ovelhas, quando tantos males nos afligem e tantos perigos nos cercam, e que sem cuidar da grei se manchem com o ócio e a negligência. Façamos, pois, causa comum, digo melhor, a causa de Deus, e de espírito uno, porfiemos contra o inimigo comum, com uma só intenção e com um só esforço. Depois diz: tudo isso cumprireis plenamente, se segundo o vosso dever, cuidardes de vós mesmos e da doutrina, tendo sempre presente que a Igreja Universal repele toda novidade. Então quer dizer que a Igreja Universal, ou seja, a Igreja Católica verdadeira, ela repele toda forma de novidade. Como dizem hoje em dia, não, isso é uma novidade, isso é uma coisa boa, faz parte do mundo moderno, da mentalidade nova do homem, de aceitar essa ideologia, essa coisa de vivermos de forma mais livre, mais liberal, e inclusive aceitarmos que pessoas do mesmo sexo se casem, etc. Mas diz aí, e que conforme o conselho do pontífice Santo Agatão, nada se deve tirar daquelas coisas que hão sido definidas, nada mudar, nada acrescentar, mas que se devem conservar puras quanto à palavra e quanto ao sentido. Então quer dizer que essa é a norma da Igreja Católica. Aqui está um Papa falando no século XIX, e a Igreja seguiu isso em todos os tempos. Papa Agatão foi lá dos primeiros séculos, e o Papa Gregório XVI está reafirmando isso. Quer dizer que todos os verdadeiros papas sempre estiveram em perfeita sintonia, no sentido de nunca mudar e nunca acrescentar daquilo que já foi definido. E ainda diz: daqui surgirá a firmeza da unidade que se radica em seu fundamento na Cátedra de Pedro, a fim de que todos encontrem baluarte, segurança, porto bonançoso e tesouro de inumeráveis bens. Não quer dizer que tudo isso, segurança, conforto, tesouro de todos os bens, nós encontramos onde? No fundamento da igreja. O fundamento da igreja está onde? Na Cátedra de Pedro. Porque foi Cristo que deixou ali a Cátedra de Pedro para nos dar a segurança e não a confusão. Não quer dizer, é impossível nós pensarmos que alguém pode estar legitimamente sentado na Cátedra de Pedro, como verdadeiro Papa, nos trazendo
toda sorte de insegurança e de confusão. Porque, como diz aqui o Papa Gregório XVI, a firmeza da unidade da Igreja Católica se fundamenta justamente ali, na Cátedra de Pedro, onde você tem o ensino da verdade sempre. Incontestavelmente, esse ensino da verdade tem que estar ali na Cátedra de Pedro, ou seja, no magistério de um verdadeiro Papa. Então aqui eu cito ainda, para dar fundamento a essa nossa explicação, uma outra encíclica muito importante do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII escreveu essa encíclica que se chama Libertas Prestantissimo, e ali ele fala do perigo do liberalismo. Então vai dizer que a segunda classe é o sistema daqueles liberais que, por um lado, reconhece a necessidade de se submeter a Deus, Criador e Senhor do mundo e governador providente da natureza. Mas, por outro lado, rejeitam as normas do dogma e da moral. Então, esses liberais são exatamente os tais que entraram hoje no comando da estrutura do catolicismo. Então, essa estrutura do Vaticano é dominada hoje por esses indivíduos que reconhecem, eles acham que é bom, nós temos necessidade de nos submeter a Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor do mundo, eles não estão contestando isso, mas eles dizem, olha, mas as normas do dogma nós podemos mudar. E os códigos da moral católica nós também podemos alterar segundo a evolução dos tempos, segundo aquilo que nós vemos que já está ultrapassado. Então, é aqui que você vê o grande perigo que foi inclusive denunciado aqui pelo Papa Leão XIII. Por quê? Porque esses dogmas e essa moral, essa doutrina moral da Igreja são comunicados pelo próprio Deus. Mas eles, infelizmente, afirmam que não há razão de levar essas coisas em conta. E aí ele diz, inclusive, já explicamos as dimensões desse erro e a grande inconsistência desses liberais. Então, é o que acontece hoje em dia. Nós vivemos num mundo que já instalou o liberalismo. Então, não é somente uma questão de vermos o problema que está acontecendo na alta cúpula da estrutura da igreja, ou nas paróquias, ou nas comunidades. Não, em todas as sociedades, em todas as camadas, você vê o triunfo desse liberalismo. E qual foi o resultado dessa vida moderna? As pessoas alcançaram uma melhor qualidade de vida? As pessoas alcançaram uma maior dignidade? Será que as pessoas estão vivendo melhor do que elas viveram antes, quando nós tínhamos uma sociedade cristã? De forma alguma. Muito maior o índice de suicídios, de abortos, de divórcios, de problemas sociais. Tudo isso vem do liberalismo. E qual que é a lógica do liberalismo? A lógica do liberalismo é que nós vivemos sem dar satisfação para Deus. Quer dizer que eu não tenho um vínculo com Deus. E a minha liberdade é total. Por que a liberdade da pessoa se torna completa? Porque ela pensa, eu não devo satisfação para ninguém, nem sequer para Deus. E com isso a pessoa, ela se desvia de toda a lei, de toda a razão, de toda a lógica e até mesmo do seu fim sobrenatural. Então, aí você vai vendo a desgraça em todos os níveis da sociedade, como nós estamos vendo hoje. Inclusive, uma coisa que eu tenho notado muito, que nós percebemos nessa ocasião que nós fizemos a visita ali no Brasil, foi que há muitas pessoas que vivem muitos anos e que moram junto ali, mas que não fazem questão de se casar na igreja. E o pior é que essas pessoas pensam que isso não é grave. Eu não preciso casar na igreja. Um dia, talvez, vai adiando, né? Vai dizer, não, quando der, quando eu tiver condição, a gente casa, não tem problema. Só que eles não se dão conta que uma união ilegítima é uma fonte de graves consequências por causa não só da questão do pecado que eles estão cometendo ali, mas também
por causa da desorientação social que eles causam. Então, na medida que isso acontece, nós saímos da base da sociedade, que é justamente o matrimônio, o casamento, e tiramos o casamento da lógica de Deus. Colocamos o casamento simplesmente numa esfera civil, numa esfera individual. E a pessoa diz, não, mas isso aqui é uma coisa minha, é eu e a minha esposa, então é eu e a minha companheira. Quer dizer que a pessoa não dá uma satisfação daquilo que ele faz, daquilo que ele vive perante Deus. E essa é a lógica do liberalismo. Então nós temos que combater esse mal, porque a raiz de todos os problemas que nós vivemos hoje está justamente nessa mentalidade liberal. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando os pais permitem que os filhos tenham uma liberdade total, a ponto de deixar que uma filha deixe a casa dos pais para morar fora, para viver longe dos pais, longe de uma custódia, de alguém que guarde aquela moça, e essa menina então, de repente, vai viver sozinha, vai frequentar uma faculdade, vai frequentar festas, vai frequentar pessoas, vai perder o laço sagrado da sua virgindade e vai estragar a sua vida desde a sua juventude, por causa dessa mentalidade liberal. E isso mesmo entre pessoas que se dizem católicas. Então quer dizer que começa pela maneira de se vestir, pela maneira de se comportar, pela maneira de se planejar, de organizar a sua própria vida e até mesmo a vida dos filhos. Então, toda essa confusão, esse emaranhado de confusões, vem dessa mentalidade condenada pela Igreja que nós chamamos de liberalismo. E é o liberalismo que tomou conta hoje da estrutura do mundo e, por sua vez, está agora no ápice do poder dentro da estrutura da Igreja Católica. Então, esse indivíduo que foi nomeado agora para a Congregação da Doutrina da Fé é a representação perfeita desse triunfo do liberalismo. E nós orientamos as pessoas que façam uma guerra contra o liberalismo dentro da sua própria vida, primeiro, na sua vida individual, fixando um vínculo da pessoa com Deus e procurando organizar a sua vida de maneira que tudo que você faz e tudo que você pensa e tudo que você procura fazer tem um vínculo com Deus e dá uma satisfação para Deus. Porque nós chamamos Deus de Senhor, quer dizer que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. E nós estamos a serviço dEle. Esse é o compromisso do nosso batismo. Então, pelo menos nós que somos cristãos, nós temos que ter esse compromisso com Deus. E um pai de família não pode dar liberdade para os filhos. Porque com a liberdade os filhos se perdem. Uma moça não pode deixar a casa paterna a não ser para ser entregue diretamente nas mãos do seu esposo. E isso no momento que esse esposo esteja assumindo essa moça, casando-se na igreja. Então, esse movimento de luta contra o liberalismo deve começar na própria casa, na própria família, na sua vida individual, na sua vida doméstica, para depois formar de novo a sociedade. Então nós não podemos esperar uma restauração da igreja e uma restauração da sociedade sem fazer guerra contra o liberalismo dentro da nossa vida privada e doméstica. E é por isso que eu estou também, a partir de hoje, procurando fazer uma campanha muito forte para que todos os casais que estão unidos em uniões ilegítimas, que eles procurem casar na igreja. Mas isso não daqui 2, 3 anos, mas com urgência, porque eles têm que legitimar essa união perante Deus. Do contrário, eles não terão a bênção de Deus. E não tendo a bênção de Deus dentro da família, eles colaboram para essa sociedade cada vez mais afastada de Deus e mais alinhada com o pensamento de Lúcifer. Porque Lúcifer é o pai do liberalismo. É o demônio que proclama essa ideia de que você pode ser livre e você não precisa dar satisfação a Deus daquilo que você faz, daquilo que você pensa. Então veja que a citação que eu faço agora da própria palavra de Deus.
Nós lemos isso na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos. Tá vendo? Isso é a descrição do liberalismo. Egoísta, avarento, fanfarrões, quer dizer que vive para diversão, só quer saber de diversão, assistir um filme, sair, passear, viajar, gastar dinheiro, só o que interessa para as pessoas hoje. E são soberbos, porque eles não são capazes de se submeterem a Deus. E diz ainda, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, eles são desonestos, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, tá vendo como nós vemos aí muitas vezes as pessoas hoje em dia que parecem que são piedosas, mas guardam no coração essa mentalidade liberal, então eles estão fora da realidade. Dessa gente, afasta-te. Quer dizer, o próprio apóstolo São Paulo está dizendo, não seja liberal e não conviva com essas pessoas liberais. Afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados. Ou seja, aqueles que vão ali fazendo com que o mundo seja baseado no pecado, baseado no prazer, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender e sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Então é muito interessante essa frase aqui, e é exatamente a descrição do nosso tempo. Por isso que São Paulo diz, nos últimos tempos haverá um período difícil, porque as pessoas estão sempre a aprender, hoje em dia aprende, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, para nós termos esse discernimento, é preciso nós aprendermos com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja, com o magistério, o ensinamento dos verdadeiros papas, como nós devemos pensar e como nós devemos viver segundo a lei de Deus e segundo os princípios que regem o ensinamento da Igreja Católica. E esse princípio fundamental que nós estamos ensinando hoje é isso. Contra o liberalismo, o princípio fundamental é esse. A nossa vida não nos pertence. Nós não somos livres. Nós pertencemos a Deus. Nós temos uma liberdade de escolher Deus. Mas depois que nós escolhemos Deus, nossa vida pertence a Deus. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Portanto, se você é casado, você tem que estar casado na igreja, conforme o sacramento do matrimônio. Se você vive a religião, você deve prestar contas dessa religião que você vive. E se você aprende a verdade, você deve ensinar essa verdade e viver conforme essa verdade. De tal maneira que a nossa moral, ou seja, a nossa conduta, deve ser conduzida não pelos prazeres ou pela lógica humana daquilo que mais nos agrada, como a maioria das pessoas pensa, mas segundo aquilo que Deus nos dá como preceito, como orientação, para que a nossa vida possa realmente estar a serviço dele. Então é por isso que nós alertamos as pessoas para tomarem cuidado com aquilo que está sendo ensinado hoje por essa falsa igreja, que foi instalada desde o Vaticano II e que agora chegou no mais alto grau da apostasia e do liberalismo. Inclusive agora estão promovendo justamente aqui em Portugal esta Jornada Mundial da Juventude, que será mais um encontro para se ensinar o liberalismo, onde moços vão estar livremente convivendo com moças, sem o cuidado dos pais, em ambientes promíscuos, para aprender aquilo que é contrário à igreja, da boca deste homem que se apresenta como Papa, e que simplesmente vai estar ali como um popstar internacional, onde as pessoas vão participar de um evento que não só leva as pessoas para o erro, mas também para o pecado. E
como nós vimos hoje, passando ali em frente, estão gastando milhões para fazer esse cenário, sendo que o interesse ali não é a glória de Deus e nem o bem dessas almas. Então realmente isso é muito grave. Por isso ainda disse essa semana Monsenhor Viganò, a respeito desses últimos acontecimentos, que Bergoglio e sua seita, a serviço desta nova ideologia, tá vendo? Esse liberalismo, essa mentalidade LGBT e companhia, levam os erros do Vaticano II às suas últimas consequências, para incentivar, através da imigração e do ecumenismo, a formação de uma doença social que a elite mundialista deseja criar, a fim de legitimar a restrição das liberdades fundamentais. Então isso que é interessante, eles defendem tanto a liberdade, mas no final das contas o objetivo é justamente tornar as pessoas escravas. Eles não vão dar liberdade para ninguém. Você diz, primeiro, olha, você tem liberdade, você é livre, e a pessoa se afasta de Deus e depois se torna escrava. Primeiro do pecado, depois do demônio e depois desse próprio sistema que está a serviço do pecado e do demônio. Agora diz, a nova ordem prepara o caminho do anticristo, mas Bergoglio, em seu papel de profeta, pretende que tal situação seja consumada o mais rápido possível. Então, é por isso que nós estamos alertando as pessoas, através desses escândalos graves, que as pessoas se afastem desta falsa igreja, que se afastem desse falso papa, que se afastem desses falsos ensinamentos e que procurem guardar a fé. Porque hoje nós não temos o Santo Ofício, a congregação para a verdadeira doutrina da fé, mas nós temos, pela graça de Deus, o Espírito Santo, que nos ajuda a manter a fé e nos ajuda a nos recordar da palavra de Deus e do ensinamento de todos os concílios verdadeiros e de todos os papas verdadeiros, que nos ajudam a manter aquilo que Cristo nos ensinou. E que Ele seja bendito para sempre.